Meus amigos, muito boa noite, uma alegria muito grande estar com vocês novamente, a nossa querida região. E falar de Ivone Pereira é sempre relembrar um legado iluminado de realizações. Porque Ivone constitui para todos nós um exemplo. A sua vida foi um exemplo de dedicação, de responsabilidade, de trabalho no bem, de alguém consciente com a tarefa mediúnica. Então, falar sobre a vida e obra de Dona Ivone do Amaral Pereira significa ao nosso coração expressar também imensa gratidão a este nobre espírito. Seu legado ainda será devidamente reconhecido. Muitos espíritas, especialmente os mais jovens, ainda não tiveram oportunidade de conhecer o legado desta nobre mulher. Então eu me sinto muito, eu repito, é muita honra e muita alegria, muita responsabilidade. Nossa querida Ivone nasceu no dia 24 de dezembro, nas vésperas de Natal, em 1900, e desencarnou no dia 9 de março de 1984. A sua vida foi de dedicação ao ideal espírita, foi uma vida materialmente muito difícil, repleta de obstáculos, de óbices, de incompreensões, foi uma vida de muita renúncia, foi uma vida de muito amor ao próximo, além da mediunidade que se apresentou desde cedo. Dona Ivone atendia muitas pessoas que a procuravam em casa. Ela não se casou, vivia com a irmã e atendia as pessoas na varanda, não levava as pessoas para dentro. E ela teve muitas dificuldades nesse particular. De origem humilde, ela se dedicou verdadeiramente ao próximo. Uma vida especialmente de amor, voltando suas vibrações, suas preces diárias aos suicidas, e ainda médium receitista também, com o amparo do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. É um legado biográfico exemplar. Todos nós, os espíritas, deveremos conhecer, valorizar essa obra, porque verdadeiramente ela tem um significado muito expressivo na cultura espírita, na história do movimento espírita. E nós vamos falar a vida de Ivone. Não está apenas nos seus exemplos de fidelidade a Jesus, a Kardec, de dedicação ao amor, mas está também na sua obra de vivência consciente da mediunidade, e obra também literária riquíssima, não só mediunicamente, através da psicografia, mas também da sua grande capacidade como escritora. Então, vejam que é muito amplo o trabalho de Ivone Pereira. E nós vamos lembrando os testemunhos de vida em que os seus exemplos de dedicação ao próximo, e especialmente de renúncia a muitos prazeres materiais, de renúncia a si mesma. Ela foi uma mulher muito severa consigo mesma, no comportamento, na melhora moral. Era uma mulher disciplinada. Ela chegou a aconselhar que se nós lêssemos uma certa quantidade de páginas, eu não me lembro exatamente, mas se nós lêssemos uma determinada quantidade de páginas por dia, me parece que eram 6 páginas, ou alguns minutos, essa informação eu precisaria confirmar, e vocês poderão procurar isso. Todo dia, a começar pelo Livro dos Espíritos, ao final de um ano ela teria lido toda a codificação. E ela voltava no ano seguinte a ler, de forma que, com isso, ela estudou a codificação várias vezes e recomendou isso, sendo possível. Então, são testemunhos de disciplina plena. Uma mulher sem qualquer vaidade no sentido de se expor, no sentido de se mostrar, no sentido de se exaltar. Humildade era sua característica, aliada a um grande conhecimento, porque ela estudava muito. Então, para falar desses testemunhos cristãos,
e da sua obra, da sua vida, aliás, de dedicação, de disciplina, de estudo e de renúncia, nada melhor do que falar da sua própria obra, porque a própria obra de Ivone, a obra literária, mediúnica e pessoal, escrita por ela mesma, naturalmente com bastante intuição, mas especialmente com o conhecimento que adquiria, estudando cotidianamente, com disciplina, esse testemunho de disciplina para estudar continuamente já é para nós um sinalizador de um espírito com nobreza espiritual. Então, para falar de Ivone, nada melhor do que falar de sua obra. É uma extensa obra. E nós vamos começar falando pela mais famosa, a mais conhecida, que todo mundo sempre cita. Algumas pessoas, inclusive, chegam a citar que é uma obra difícil. No entanto, aqui está uma pérola literária. Com orientação do espírito Leon Denis, o autor espiritual Camilo Castelo Branco, sob o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, descreve a médium Ivone Pereira sua dolorosa experiência após a desencarnação pelo suicídio. Muito interessante começar com este livro, até porque vivemos o Setembro Amarelo de Prevenção do Suicídio e Valorização da Vida. Este livro vai descrever, com muitos ensinamentos doutrinários, mas também ensinamentos de vida, vai mostrar a grandeza da misericórdia divina para com os suicidas arrependidos, trazendo-lhes a oportunidade de conhecer o universo, a vida em sua integral dimensão. E ali nós vamos encontrar que sempre haverá um caminho de reconstrução para os que se arrependem, especialmente do ato extremo do suicídio. Muitas pessoas reclamam, dizendo que a obra é muito difícil de ser lida, que ela é muito extensa. Todavia, a obra é um tesouro, é um primor doutrinário. E nós vamos comentar essas obras, em resumo, sem dúvida. Eu tive a oportunidade de ler todas as obras de Ivone Pereira. E vocês vão ver aí do lado direito, no canto superior direito, a data de edição. Não vamos obedecer a ordem cronológica, não. Nós utilizamos um critério de não nos preocuparmos com a ordem cronológica, até porque isso não é tão importante, mas destacar a obra e seus conteúdos. Então nós temos em Memórias do Suicida, que ficou quase 30 anos engavetado, uma obra que foi psicografada em papel de pão e ficou quase 30 anos engavetado. Por 2 vezes, a médium teve a propensão, a tendência de jogar aqueles manuscritos fora, e nas 2 vezes foi impedida pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. O autor não completou a obra, e depois Leon Denis veio para completar. Tratando-se, pois, de uma preciosidade mediúnica que todo espírita precisa ler. Mas nós vamos nos lembrar também de Nas Telas do Infinito. Com esta característica, esse livro romanceado, Ivone escreveu muitos livros romanceados, né? Esse livro traduz também a forma de ensinar sobre os conteúdos doutrinários. Nas Telas do Infinito, dividido em 2 partes, são 2 contos. Um se chama Uma História Triste e o outro se chama Tesouro do Castelo, onde nós vamos encontrar narrativas orientadas pelo Espírito Bezerra de Menezes, né, de 2 casos com foco na lei de causa e efeito, mas tendo o objetivo de consolar e alertar e auxiliar aqueles que sofrem duras provações. Então ela tem um caráter, nos 2 contos, muito consoladores. Para quem esteja enfrentando duras provações, esteja enfrentando difíceis momentos, eis aí uma recomendação extraordinária para vencer esses momentos difíceis que porventura a pessoa atravessa. A Tragédia de Santa Maria é outra obra que, como o nosso amigo, a nossa amiga telespectador e telespectadora pode notar, ela traz a palavra tragédia de Santa Maria, porque se trata dos dramas humanos, né, que são apresentados pelo texto romanceado. Texto romanceado com grandes ensinamentos, diga-se de passagem, né?
Isso nos ajuda a compreender esse trabalho de Ivone Pereira ao fazer essas descrições, sempre com mensagens iluminativas. O trabalho sempre foi nessa direção, rica de conceitos de moral cristã, sobretudo para o coração dos jovens. Olha o detalhe desta obra. Ela aborda a história de duas encarnações sucessivas de um mesmo grupo, evidenciando os equívocos causadores das tragédias, do crime e da dor. Também orientada pelo Espírito Bezerra de Menezes, que traduz na obra as doces palavras de sua superioridade, ajudando o leitor que se defronta com essa leitura com páginas de muito consolo, de muita elevação. Este livro tem uma característica muito interessante: Amor e Ódio. Ele foi lançado por ocasião do centenário comemorativo ao Livro dos Espíritos. Como vocês podem ver, 1957. 100 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. E o personagem principal desse livro, o protagonista desse livro, vai descrever na sua narrativa uma vida de dificuldades, de lutas, né? Mas este episódio se passa por ocasião do lançamento do Livro dos Espíritos na França, em 1857. E então, nós vamos nos deparar com descrições belíssimas, trazidas pelo espírito Charles, que foi o seu pai em vida anterior, né, em vidas anteriores, um espírito muito ligado a ela, e é um dramático romance. Somos apresentados ao drama vivido pelo fidalgo Gaston de Saint-Pierre, que sofre uma injusta condenação ao ser acusado de crimes que não cometeu. Mas ele se encontra com o Livro dos Espíritos, que havia sido lançado há pouco tempo por Kardec na própria França. A narrativa se passa na própria França. E o encontro com o Livro dos Espíritos significa para esse personagem o conforto e o entendimento nas duras provações que ele enfrentava. Esse livro, para mim, é inesquecível. Eu li ele mais de 2 vezes e eu nunca me esqueço desse livro, pelo conteúdo que ele apresenta para as orientações que nos ajudam a aprofundar os fundamentos doutrinários do Espiritismo. Está aí à disposição. Como vocês podem ver, eu, com esta palestra, Vida e Obra de Ivone do Amaral Pereira, estou realmente desejando sensibilizar o seu coração de ouvinte, ou telespectador, telespectadora, a conhecer os livros de Ivone Pereira, a ler essas obras riquíssimas. Eu vou usar muitas vezes aqui a palavra extraordinária, lucidez, porque é isso mesmo que são as obras de Ivone do Amaral Pereira. Esta obra aqui, apesar de toda a grandeza de todas as demais obras, esta obra é a minha obra preferida. Não que eu não gosto das demais, pelo contrário, eu tenho um amor imenso pelas obras de Ivone do Amaral Pereira, porque guardo em meu coração uma gratidão por esse grande espírito que nos auxiliou e auxilia com a sua experiência mediúnica, com a sua própria vida. Mas eu tenho uma predileção muito grande por este livro. Este livro é uma pérola doutrinária. Ele foi escrito nada mais, nada menos por Leon Tolstói. Leon Tolstói foi um grande escritor russo. Você vê aí que a capa do livro traz a lembrança de arquitetura russa, né? E este livro traduz, são contos que ali estão, narrados por Leon Tolstói. São 6 contos curtos e 2 pequenos romances, todos reunidos no mesmo livro, encerrando o testemunho desse espírito sobre a imortalidade da alma. E é uma narrativa muito vibrante, transmitem muitos conhecimentos sobre a reencarnação, a obsessão, o psiquismo humano, mas principalmente a imortalidade humana, a imortalidade da alma. Se você se deparar no capítulo 3º, por exemplo, O Sonho de Rafaela, que aqueles que leram esse livro vão se lembrar dessa preciosidade doutrinária, literária, vão se lembrar do caso daquela mãe cuja criança de 7 anos
desencarnar aí o desespero da mãe. E os espíritos promoveram o encontro desta mãe com a criança desencarnada durante o sono físico da mãe, o encontro delas no plano espiritual. Uma narrativa muito comovente. Esse livro contém também O Paralítico de Kiev, que é um romance dentro do próprio livro, maravilhoso, extraordinário, belíssimo, que vai te emocionar profundamente, além do conceituado texto O Reino dos Céus. É uma coisa maravilhosa, maravilhosa sob todos os aspectos. Eu sempre busco este livro, eu sempre o consulto, tenho ele como um dos meus preferidos. Eu não posso deixar de indicar a você para ler esta obra. A minha consciência me acusaria se eu me omitisse diante da riqueza doutrinária, literária, cultural, orientativa que este livro traduz. Ressurreição e Vida, editado em 1964, e chama atenção ter sido editado pelo grande escritor russo Leon Tolstói. Mas nós temos também Nas Voragens do Pecado. O Voragem do Pecado, também no formato romanceado, forma com 2 outros romances uma trilogia muito conhecida, muito famosa e de grande conteúdo. Junto com O Cavaleiro de Númenóreas e também com O Drama da Bretanha, os 3 romances traduzem 3 reencarnações anteriores da própria Ivone do Amaral Pereira. Vejam vocês o que é isso. Ela revelou isso quando estava próxima da sua desencarnação. O Drama da Bretanha, O Cavaleiro de Númenóreas e também Nas Voragens do Pecado. Nesta famosa trilogia, vejam que há um espaço entre as obras, nessa trilogia, Ivone Pereira vai narrar as suas experiências reencarnatórias anteriores, quando se suicidou e levou ao suicídio o seu amante, o seu amado, aquele que também a amava profundamente, porque ela teve experiências de mulher muito vulgar e principalmente de infidelidade. Traiu o seu amado, o abandonou, ele não suportando essas situações, suicidou-se também. Nós vamos encontrar aí uma Ivone muito diferente, uma Ivone vulgar, uma Ivone que traduzia o seu comportamento pela vulgaridade e que depois reencarnou-se como Ivone do Amaral Pereira. São relatos comoventes, trágicos, mas que ensinam muito ao leitor. É muito interessante porque essas foram as 3 últimas encarnações dela. Ela revela, existe uma ordem aí. O primeiro livro ditado, na verdade, era o último. Os espíritos explicaram que isso seria para não atrapalhar, né? Então, ela recebeu esses 3 livros, eram histórias dela própria, reveladas pelos espíritos que a psicografaram, e também traduzindo a sua história de vida, onde vamos encontrar as experiências fracassadas de Ivone. Fracassadas, mas sempre contando com a presença de Charles, que foi seu pai, em uma dessas encarnações passadas, que a amava profundamente. E é interessante porque na última encarnação dela, como Ivone do Amaral Pereira, ela teve muita assistência do pai espiritual, que não estava reencarnado agora, o Charles, e também do Dr. Bezerra de Menezes. E é muito interessante que alguém perguntaria, mas como é que uma mulher que se suicidou mais de uma vez pode ter vindo à nova encarnação sem as lesões provenientes do suicídio? Mas é que a nossa limitação nos leva a emitir um parecer e um raciocínio muito limitado. O fato de alguém ter se suicidado não necessariamente significa que a pessoa vai ter que resgatar, reparar isso pelo sofrimento físico. Considerando que ela contava agora com a assistência do Dr. Bezerra e do Charles, seu pai, em outras existências, e também a sua grande capacidade literária agora, a sua disciplina, o seu esforço,
Isso significa que ela já tinha outros méritos. E naturalmente que no seu planejamento reencarnatório, como Ivone, numa mediunidade sacrificial, porque muitos de nós nos esquecemos que a mediunidade de Ivone foi de renúncia, foi de sacrifício. E, portanto, não era brincadeira a mediunidade de Ivone, apesar de tudo que produziu. Exigiu dela, como dissemos, muita disciplina, muita renúncia. Mas, considerando toda essa assistência e a sua última encarnação como Ivone, veio com tarefa mediúnica abrangente e definida, possivelmente ela detinha méritos de outras encarnações que permitiram que Charles, o seu pai espiritual e pai de outras encarnações, Dr. Bezerra, intercedessem em seu favor. E possivelmente fizeram um acordo com ela, que ela deve ter aceito, de ter prometido, de ter se comprometido com a mediunidade para atuar como atuou nesta recente encarnação. Nós vamos nos lembrar que no livro Os Mensageiros, ditado por André Luiz, nós vamos ter ali nos primeiros capítulos vários casos de mediunidade fracassada. Mas isso não significa que todos os comprometimentos de mediunidade no planejamento reencarnatório resultem em fracasso. Ela não fracassou, ela soube levar adiante o compromisso assumido. Por isso exigiu dela muita disciplina e renúncia que soube cumprir, como aconteceu com Chico Xavier. Então, considerando possivelmente os seus créditos anteriores, os seus méritos, os espíritos organizaram, planejaram uma reencarnação com a mediunidade sacrificial, que ela soube cumprir. Porque nosso raciocínio, como disse, é muito limitado. Nós não temos acesso ao histórico do espírito. Nós não sabemos as experiências antes dessas existências desastrosas que ela teve. Sabe-se lá os méritos que ela acumulou antes. Então, nós não podemos generalizar. Se der um tiro no ouvido, a pessoa vai nascer com o cérebro deformado. Não necessariamente. A misericórdia de Deus é muito ampla. A misericórdia de Deus é justa e sempre ampara as suas criaturas. Cada caso é um caso. A depender do histórico, dos méritos, dos deméritos, das circunstâncias, das possibilidades, das dificuldades que cada espírito traz. Não podemos generalizar. E possivelmente, no caso de Ivone, com toda a capacidade que ela demonstrou na sua última encarnação, na mediunidade sacrificial, um verdadeiro mediunato, conforme encontramos em O Livro dos Médiuns, se trata de um espírito bastante preparado. Então, ela revelou isso, que essas 3 obras constituem experiências dela mesma em encarnações anteriores. Nós vamos encontrar nesses 3 romances empolgantes, daqueles livros que você começa a ler e não consegue parar, empolgantes e dramáticas narrativas. Mas nós vamos nos encontrar também com o belíssimo Sublimação. O próprio nome já indica ao leitor atento, a quem está sempre procurando se envolver com essas obras que ensinam a viver, não é mesmo? O próprio nome já está dizendo, relacionando-se a algo que é sublime, não é mesmo? Sublimação. Este livro também foi ditado por Charles, o seu pai espiritual. Também no estilo romanceado, são 6 contos, onde são levantadas questões como o amor ao próximo, a lei de causa e efeito e a reencarnação. Histórias reais há que se ressaltar. Aliás, as narrativas de Ivone são todas reais, né? Elas abordam também aqui o suicídio, suas consequências e implicações morais. E mostram a importância do espiritismo como orientação para a vida. E traz uma bela mensagem consoladora para os momentos de grande fragilidade e provação. Sobretudo para aqueles que querem evoluir. Daí nós valorizarmos intensamente realizações como esta jornada espírita. Essas jornadas são de grande utilidade porque elas expandem o pensamento espírita. Não por causa do expositor, mas por causa dos conteúdos que cada expositor pode apresentar.
Então, é muito importante porque a divulgação do Espiritismo abre uma perspectiva muito ampla ao leitor, ao ouvinte, ao telespectador atento. Bom, e aqui nós nos deparamos não mais como romance e também não psicografados com duas obras maravilhosas, que é Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Como o próprio nome diz, Recordações da Mediunidade, Ivone vai relatar as suas experiências como médium. Ela que tinha várias modalidades mediúnicas, não é mesmo? Vidente, audiente, psicógrafo, psicofônica, receitista, de cura, de materialização, de desdobramento. Ela vai contar isso, as suas lutas, as suas dificuldades, inclusive autobiográficas, a sua dedicação, não como quem quer se projetar ou se promover, mas exemplos do seu cotidiano no atendimento às desventuras humanas, aos dramas humanos. O uso da mediunidade para essa finalidade, a busca dos orientadores espirituais. Portanto, Recordações da Mediunidade, uma obra que todo médium, especialmente os participantes dos grupamentos mediúnicos, os dirigentes de reuniões mediúnicas e os próprios médiuns vão ganhar muito lendo uma obra deste porte, que não é psicografada, são experiências narradas por ela mesma, face à sua grande facilidade textual, o que também acontece com Devassando o Invisível. Porque Ivone tinha uma grande facilidade de deslocar-se do corpo pelo fenômeno de desprendimento parcial do perispírito e visitava as regiões espirituais, acompanhada ou levada por Charles e também por Dr. Bezerra de Menezes, que a levava a visitar regiões espirituais, carentes ou elevadas, onde ela aprendeu muito, e ela vem revelar e narrar detalhes dessas regiões, características no convívio com os espíritos no mundo espiritual. Belíssima obra, Devassando o Invisível. Todos nós vamos ganhar muito e vamos nos surpreender com as informações constantes dessas duas obras que eu repito aqui. Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível. Imagine, ela saía do corpo, volitava e visitava regiões espirituais de carência ou de elevação, aprendendo muito e nos transmitindo os seus ensinos valiosos. Por outro lado, Dramas da Obsessão. Obra orientada pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Esta obra é um tesouro sobre o assunto. Dramas da Obsessão. O próprio nome já indica a direção do texto, do caminho que essa obra toma para falar aos espíritas daquele capítulo específico do Livro dos Médiuns sobre a obsessão, onde vamos nos deparar com a obsessão simples, a fascinação, a subjugação, e aqui Ivone, através da psicografia e orientação do Dr. Bezerra, relata casos de obsessão, relatando pormenores de ação dos espíritos, providências dos benfeitores, a intromissão dos espíritos na mente humana, no cotidiano da vida humana. É uma obra que ensina muito, especialmente, não é demais repetir, médiuns, dirigentes mediúnicos, pessoas que trabalham com a mediunidade e pessoas que usam a mediunidade, e necessitamos todos nós aprender. Uma obra valiosíssima. E A Luz do Consolador. Esta obra é pouco conhecida. Esta obra é da própria Ivone, não é psicografia. Esta obra reúne artigos que ela publicou na revista Reformador durante algumas décadas, aproximadamente 30 anos, com o pseudônimo de Frederico Francisco. E nessas crônicas, nesses artigos que ela publicava no Reformador, ela relatava consultas que recebia por carta. Então as pessoas perguntavam para ela: por que o meu joelho dói? Por que meu filho nasceu cego? Por que minha mãe está vegetando na cama? Por que eu não consigo identificar os pensamentos que são meus ou dos espíritos? Será que eu sou médium com o que eu estou sentindo?
Qual é o melhor processo de organização de um grupo mediúnico? Como é que eu faço para participar com proveito de uma reunião mediúnica? Como é que eu me preparo para dirigir ou conversar com um espírito? Perguntas desse tipo. Ivone respondeu muitas cartas. Eu mesmo me correspondi com ela. A minha carta não faz parte desse livro, mas eu me correspondi com ela devido a um problema com a minha própria mãe, na década de 80. E ela me respondeu, uma preciosidade, uma honra para mim dizer que me correspondi com a Ivone do Amaral Pereira. Ela me respondeu muito atenciosa. E essas cartas ela respondia individualmente. Gente, escrito à mão. Naquele tempo não tinha as facilidades que nós temos hoje. Ela redigia as cartas com caneta e respondia aos consultantes. Respondia orientando doutrinariamente. Ela reuniu esse material, naturalmente não identificando dados, né, das pessoas, e publicava no Reformador. E isso significava orientação para muita gente, porque a dúvida de um atendia uma multidão de interessados. E imagine vocês a preciosidade disso. E a Federação reuniu isso e publicou à luz do Consolador. É um livro que reúne essas crônicas, esses artigos, que se constituem nas perguntas que faziam a Ivone por carta, que ela respondia e transformava em artigo depois. Preciosidade. Obra pouco conhecida. Se você é dirigente espírita, palestrante, frequentador, estudioso, novato do espiritismo ou experiente espírita, não leu esta obra, você tem aí um tesouro à sua disposição. Eu também gosto muito de consultar essa obra para fazer palestras, para redigir artigos, e eu sempre que posso divulgo o seu conteúdo, porque se trata realmente de uma preciosidade. Então são as obras de Ivone. Depois ela escreveu alguns contos mais simples, mais diretos ao coração humano, sem tanto aprofundamento, mas sempre com aconselhamento da experiência. Ela escreveu 3 obras, que foram publicadas em 2013. As 3 revelações, vejam que são obras que póstumas, né, publicadas posteriormente à sua desencarnação, material que havia sido reunido e estava aguardando oportunidade, e foram publicadas as 3 revelações, Evangelho aos Simples e Contos Amigos. Esses textos são dirigidos à família. São 3 obras, portanto, as 3 revelações, Evangelho aos Simples e Contos Amigos. Todos contos bem humildes, bem simples, bem curtos, mas com o aconselhamento da sua experiência moral. E dirigido, naturalmente, à família. O grande detalhe é esse, para os desafios da educação, dos pais, dos filhos, da convivência. Também publicou Cânticos do Coração, o CELD, publicado também 10 anos depois de sua desencarnação, reunindo esses escritos mais simples, sem grande aprofundamento, mas com grande utilidade, sempre com a verne da grandeza intelectual e doutrinária de Ivone do Amaral Pereira. Cânticos do Coração. E este livreto é um livreto, não é um livro muito grosso, não são muitas páginas, que publicado pela editora Lorenz, relata exatamente a experiência de Ivone, um caso de reencarnação, eu e Roberto de Canalejas. E ela vai relatar o amor entre os dois, que ultrapassou as barreiras da reencarnação. É claro, ultrapassa mesmo. Os espíritos que se amam não se separam. É muito interessante porque ela vai relatar a sua própria experiência de suicida, de ter levado o seu amado ao suicídio pela sua traição, pelo seu abandono, pela sua infidelidade, mas que depois os espíritos, para evitar uma nova tragédia, no planejamento de ambos, ele nasceu na Polônia e ela nasceu no Brasil. Mas nasceram com 30 anos de diferença. E antes dele reencarnar, ela já estava reencarnada, né? Ele aparecia para ela, eles travavam contato. Depois ele nasceu na Polônia. E tendo nascido na Polônia, eles não se conheciam nesta existência, nesta última existência. Mas acontece que ambos eram esperantistas, estudavam Esperanto, a língua internacional, e, assinando periódicos,
fluidicamente se atraíram e começaram a trocar correspondência. E eram os mesmos espíritos dos dramas anteriores. Se aproximaram por cartas, trocaram muitas cartas, até que ele mandou a foto dele para ela e pediu a foto dela, que ela enrolou para mandar, não queria mandar, e não mandou, porque ela era 30 anos mais velha do que ele, né? Ela se sentiu assim um pouco constrangida. Mas ele quis vir conhecê-la no Brasil, e veio. Mas o Charles, o seu pai espiritual e o pai de outra encarnação, a proibiu de encontrar-se com ele, advertindo-a: é ele, você vai correr o risco novamente de um desastre, de uma nova tentação, de uma nova sedução que possa novamente levá-lo a um suicídio, ou você mesmo, você vai correr esse risco. E o Charles a proibiu de encontrar-se com ele. Ele veio, procurou na sua casa, mas ela não o recebeu, ou não estava lá, alguma coisa assim. Isso mostra, isso que gerou um questionamento, mas peraí, como é que os espíritos vão interferir no livre-arbítrio desse jeito? Não se trata simplesmente de uma interferência no livre-arbítrio. Vamos voltar àquele raciocínio anterior em que falamos de um possível acordo que Ivone fez com os seus superiores para reparar-se consciencialmente dos seus desastres na preparação da recente encarnação. E então, possivelmente, devido a esse acordo, ela renunciou ao encontro com ele em obediência àqueles que avalizaram a sua nova encarnação, onde o seu compromisso era com a mediunidade sacrificial, disciplinada, respeitosa, fidedigna. Ela não recebeu. Então, é muito interessante pensar sobre isso. Inclusive, na época da juventude, há um caso muito interessante, que ela, como toda mulher ou todo rapaz, desejava namorar. E ela aceitou o convite de um rapaz para ir ao cinema. E foi ao cinema. Enquanto o rapaz foi comprar o ingresso do cinema, Charles apareceu para ela e falou: você assumiu o compromisso de não ter relacionamento afetivo. Volte para casa. E ela foi capaz de renunciar e voltar para casa. Quando o rapaz chegou com os ingressos do cinema, já não a encontrou mais. E aí questionaram: mas espera aí, e o livre-arbítrio? Sim, ela tinha o livre-arbítrio. Ela poderia ter negado o pedido de Charles, que ele apareceu. Ela tinha uma vidência muito ampla. Mas, em obediência ao acordo que possivelmente fizeram antes, o espírito de renúncia e de disciplina levou-a a obedecer à orientação do espírito. Nesta encarnação não estava prevista nenhuma relação afetiva para não sucumbir aos motivos que a levaram ao suicídio outras vezes. Muitas pessoas escreveram sobre Divaldo, sobre a nossa querida Ivone. Esse livro, Leila, a filha de Charles, foi psicografado pela Denise, pelo espírito Arnaud de Lumières, que é um dos personagens de suas existências anteriores. E vai relatar uma dessas experiências fracassadas da própria Ivone. Um livro comovente. Você se comove muito, se sensibiliza. Eu chorei nas últimas páginas, não dá para segurar. Uma leitura empolgante, que prende a atenção e demonstra aí a questão do uso do livre-arbítrio, no caso, o mau uso do livre-arbítrio, né? É um romance para ensinar bastante e que conta também uma das existências de Ivone do Amaral Pereira. A vida de Ivone inspirou muitos escritores, muita gente escreveu sobre Ivone. Nós temos vários, digamos, estudiosos especialistas na biografia, no conteúdo da obra doutrinária de Ivone, entre eles o Romer Ricardo Osório Maia, de Volta Redonda, que escreveu Vida Futura, Palavras de Consolo, e também escreveu Contos aos Irmãos da Terra. Este em coautoria com Roberto Fonseca. E tem o prefácio da própria Ivone e do Charles. Esses dois prefácios foram psicografados por Alda Maria, de Belo Horizonte. É muito interessante porque nós fomos convidados, e esta palestra é resultante de um seminário que fizemos para Ituiutaba, Minas Gerais, sobre a vida de Ivone. Foi um seminário de 6 horas, iniciado a meio-dia ou às 14, não me lembro exatamente, e estendeu-se durante toda a tarde.
Um falou sobre a mediunidade, outro falou sobre a vida pessoal dela, e a mim coube-me a tarefa de falar sobre as obras da Ivone. E nesta citação de obras cuja pesquisa também estamos apresentando aqui, até porque aquele material que fiz em Tuiutaba, estou aproveitando aqui nessa jornada espírita, inclusive os slides. E nós nos esquecemos de um outro autor que também publicou livro sobre ela, que é o Gerson Sestini. E o Gerson foi citado pelo Rony Ricardo Maia, que foi o palestrante após a minha palestra, e referiu-se ao Gerson Sestini fazendo justiça a essa citação que eu havia esquecido. E também o Pedro Camilo, advogado de Salvador, atualmente radicado em Portugal, que também é um grande estudioso da obra de Ivone Pereira. Publicou 2 livros sobre ela, palestrante, médium, e está sempre falando sobre Ivone. E o nosso Emanuel Cristiano de Campinas, que psicografou Ivone Entre Nós, com orientações evangélicas de profundo significado. E, sem dúvida, Abel Sidney, um professor de Porto Velho, há mais de 10 anos, ou aproximadamente em torno disso, fez um estudo sobre o Memórias de um Suicídio, considerado por muitas pessoas como um livro difícil, como um livro muito denso, mas ele debruçou-se sobre Memórias de um Suicida e fez um estudo que resultou nesse livro, Lições de um Suicida, um estudo do clássico Memórias de um Suicida. Eu tive a honra de prefaciar esse livro. Abel é um grande amigo, um grande palestrante, é de Porto Velho, e ele debruçou sobre a obra. Se você nunca leu Memórias do Suicídio, ou se parou a leitura, insista nos primeiros 2 ou 3 capítulos. Depois que você ultrapassar esses 2 primeiros capítulos, ou 3 no máximo, você vai se deparar com uma leitura que vai lhe prender a atenção. É preciso que tenhamos essa boa insistência e perseverança de continuidade. Esta obra também é resultado de um estudo sobre Ivone. Vejam que vários autores se dedicaram a estudar o legado de Ivone do Amaral Pereira, como também o nosso Luiz Gonzaga Pinheiro, que é do Nordeste brasileiro e que publicou o livro Lições Doutrinárias da Obra de Ivone do Amaral Pereira. E põe conteúdo nisso, gente. Põe conteúdo. O que não dizer também do nosso canal de YouTube Espiritismo em Ação, que é da cidade de Rio Claro. O Fábio Diório, o seu idealizador, aquele que alimenta o canal, produz, se você procurar na playlist, existe uma playlist traços biográficos. E nesses traços biográficos você vai encontrar grandes nomes do movimento espírita, da literatura espírita, entre eles Ivone do Amaral Pereira. Então eu quero sugerir a você que se inscreva nesse canal e visite o canal. Você vai se deparar com um tesouro, com os clipes ali reunidos. São clipes compactos, a variar entre 9 a 12 ou 15 minutos. Alguns passam um pouquinho, mas não são clipes longos. E você terá lá traços biográficos desses grandes vultos, entre eles a própria Ivone Pereira e tantos outros que lá estão. Ele continua produzindo outros clipes, né? Então, quero convidar você a se inscrever no canal, a conhecer o seu conteúdo e principalmente divulgá-lo, porque isso vai ajudar na cultura e disseminação doutrinária. E também há um canal de YouTube, Centro Espírita Ivone Pereira. Vocês vejam quanta coisa esta mulher inspirou em tanta gente. Este canal é resultado de um trabalho na cidade natal de Ivone Pereira, e lá o nosso amigo Augusto Marques de Freitas fundou um centro espírita. E este centro espírita é o Centro Espírita Ivone Pereira, em Rio das Flores, Rio de Janeiro, interior do Rio. Ele que também publicou um livro sobre Ivone, O Voo de uma Alma. O centro foi fundado em 14 de janeiro de 89. Ele já desencarnou, eu e ele, grandes amigos, trocamos alguns e-mails, pelo entusiasmo próprio de falar e gostar de Ivone. Eu também gosto muito de Ivone. E eu entrevistei a viúva do Augusto, a dona Diva Siqueira de Freitas, que tem um aspecto de cantar, ela gosta muito de cantar. E o casal dedicou-se ativamente na fundação do Centro Espírita Ivone Pereira e também, mais recentemente, através dos filhos, né, fundaram o canal de YouTube Centro Espírita Ivone Pereira. Também quero convidar você a
visitar o canal, se inscrever, divulgar, conhecer os conteúdos, ver a Dona Diva cantando. E se você quiser ver a entrevista com ela, pesquise aí no Google, Legado de Amor, Augusto Marques de Freitas. Entrevista com Dona Diva Siqueira de Freitas, viúva de Augusto Marques de Freitas. São trabalhos que refletem o que é capaz de fazer um legado dessa profundidade. Ivone Pereira pode ser considerada a heroína silenciosa, é como ela carinhosamente é chamada, porque ela foi uma heroína mesmo. Uma heroína da dedicação, uma heroína da renúncia, da disciplina. Ela que, com tanto amor pelos suicidas, e esse é um testemunho que precisa ser citado, que escapa muitas vezes ao conhecimento do grande público, ela recortava dos jornais os recortes sobre anúncio de suicídios. Guardava consigo aqueles anúncios do jornal, fulano pulou da ponte, fulano se jogou, se incendiou, jogou na linha do trem, e dava o nome da pessoa normalmente, né? Ela recortava esses anúncios de suicídios, com ela, guardava, e orava por eles todos os dias. Imagine você orar com essa disciplina por uma pessoa que ela desconhecia, mas sabia que tinha se suicidado pela imprensa. Chegou a orar pelo nosso presidente que se suicidou, pegou lá o recorte do jornal na década de 50, não é mesmo? E ela orava, pois, pelos suicidas. Com isso, ela granjeou muita simpatia daqueles espíritos arrependidos do suicídio, que encontravam nela uma fonte de alívio, de conforto para os dramas que viviam, recorrentes naturalmente, esses dramas do arrependimento, do remorso pungente, em virtude de todas essas experiências vividas. Ivone é uma heroína silenciosa, sim, porque a sua vida é uma vida de exemplos. Como receitista, no atendimento que fazia em casa, nas cartas que respondia, nos artigos que escrevia, e artigos de profundidade, como vocês vão encontrar lá no livro que eu citei, A Luz do Consolador. O seu trabalho foi tão intenso que ela inspirou muitos autores encarnados a se debruçarem sobre a sua obra e extraírem essas pérolas que são encontradas nos parágrafos, nas entrelinhas, nos capítulos, nos livros, engrandecendo realmente este papel gigantesco de um grande médium, um médium que disciplinou a si mesmo, um médium capaz de trazer ao coração toda esta grandeza que o Espiritismo produz naquele que nele se debruça. Por isso, realçamos aqui a importância de se estudar e divulgar o Espiritismo, especialmente se tratando de um vulto como esse. Eu fico muito feliz que a jornada tenha escolhido este tema, porque é um tema que eu gosto muito de fazer, é um tema que me agrada sobremaneira, engrandecendo a cultura espírita, dado o exemplo de Ivone do Amaral Pereira. Um grande abraço a todos, Jesus nos abençoe, muito obrigado, um grande abraço. Prossigam, meus amigos, prossigamos trabalhando, amando, confiando, porque a vida conspira a nosso favor. Esses momentos difíceis passarão, porque nós somos muito mais do que esses momentos difíceis. Meu abraço, minha gratidão e até breve.